No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre viagens comparada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nelson Ferreira, estou falando aqui da cidade de Mongaguá. Desci ontem à noite, com uma viagem particular e vou aproveitar para passar o domingo aqui na praia, pessoal. Olha como é que tá aqui embaixo hoje, olha o sol. Olha como é que tá, olha a praia como é que tá por aqui. Vim aqui para a cidade de Praia Grande e acabei trazendo ele para cá. Ontem foi sábado, dia 27, então as viagens lá em São Paulo já começaram a ficar muito fracas, né? Ontem tava muito calor e já quase praticamente já não tinha mais viagem lá em São Paulo. Eu saí pra rua, fui de manhãzinha lá para trabalhar e tava demorando muito para tocar e as viagens que estavam tocando eram viagens muito ruins, né? Umas viagens péssimas. Aí eu fiz algumas viagens, poucas, mais ou menos umas 11 horas eu parei para almoçar. Ia voltar aí por volta de duas e meia da tarde, quando desse uma diminuída no calor. Aí esse meu amigo me mandou uma mensagem, perguntando se eu não faria esse particular para ele no final do dia. Aí eu peguei, já nem saí mais para rua, porque a rua tava fraquíssima, Então já nem saí mais para rua e aí de noite eu fiz esse particular, que foi o que me ajudou, mesmo eu tendo feito pouco de manhã, com o particular que eu fiz à noite, graças a Deus me ajudou no dia de ontem, Então aí hoje eu tô aqui, hoje é domingo, dia 28, e amanhã, segunda, eu volto, já tento voltar para São Paulo com alguma viagem na segunda-feira, Já tento voltar com alguma subindo, porque muita gente desceu para passar o final de semana aqui, mas antes do ano novo ainda retorna lá para cima para estar trabalhando, Muita gente trabalhando na segunda e desce de novo por volta de terça ou quarta-feira. A pessoa trabalha segunda e terça e depois volta. Então eu vou subir e só retorno para cá na próxima segunda-feira, que é aí quando já passou o ano novo e aí já tá tudo mais tranquilo. Então vamos lá, pessoal, agora vamos falar sobre as viagens comparadas, tá? Eu tinha comentado com vocês em um vídeo anterior que eu estava lá em Diadema, no bairro do Eldorado, e queria sair de lá, voltar para o centro de Diadema, e acabei aceitando uma viagem de umas passageiras ali no bairro do Inamar, próximo ali do estádio do Água Santa, que eu cheguei lá e era num ponto de ônibus, o ponto estava lotado e eu peguei e perguntei quantas pessoas eram, E fiz a volta, perguntei quantas pessoas eram e a moça me falou que eram 4 mulheres, E aí eu falei que eu não ia levar, que eu ia cancelar a viagem, aí depois elas falaram, não, moço, então só vai 3, Aí eu levei as 3 e eu percebi que não se conheciam, que elas tinham se juntado ali na hora, para pedir a viagem e a viagem comparada, Porque uma estava indo para um canto e a outra estava indo para outro local, Então, aí depois dessa, aí eu até fiz um vídeo sobre, que o título é As Passageiras se Juntaram para Me Fazer de Lotação. Tá vendo o barulho dos passarinhos, pessoal? Que eu gosto muito aqui de Mongaguá por causa disso, ainda tem esse ar de interior. Então eu vim refletindo sobre algumas outras viagens que eu tinha feito anteriormente comparadas, pessoal? Então puxei na memória algumas outras viagens que eu tinha feito comparadas e eu percebi, que em sua grande maioria, vamos supor aí que 80 a 90% das viagens comparadas, ela te traz algum tipo de problema, Então fui pesquisar também, vi outros vídeos aí de outras pessoas, outros relatos, de outras pessoas que fizeram corridas comparadas e acabaram tendo más experiências também, Então eu vou trazer esse vídeo aqui para a gente refletir um pouco sobre essas viagens, Então tem pessoas que você está trazendo e do nada elas pedem para você, pede para você parar, em algum local, em alguma loja de conveniência, em alguma farmácia, em algum mercado, para comprar cigarro, para comprar bebida, para comprar comida, e acaba não tendo noção nenhuma do tempo, que você acaba
ficando perdendo lá. Teve umas pessoas que eu peguei lá no bairro do Paraisópolis. Peguei no Paraisópolis, né? Era até passageiro que eu nem pego mais, que esse passageiro vindo de balada, que aí na vinda era sentido, em sua grande maioria, eu peguei voltando sentido onde que eu moro, né? Sentido Diadema, né? Então peguei uma moça e um rapaz, né? O rapaz foi tranquilo, a moça que deu um problema pediu para me parar lá no McDonald's e no drive-thru, e drive-thru tem fila e demora, e foi uma experiência muito ruim, né? Então, assim, eles pedem para você parar em conveniência, para comprar cigarro, para comprar bebida, pede para parar em farmácia, né? Às vezes você tá vindo pegando no hospital, aí a pessoa pede para você parar em farmácia, às vezes a farmácia tem fila, e tudo isso acaba demorando, né? E acaba demorando e levando o seu tempo, né? Que é o que você tem mais de precioso, porque você tem que fazer a viagem rápida para fazer outras viagens, né? Tem também aquelas pessoas que mudam o trajeto no meio do caminho, né? Então que você aceita uma viagem porque a viagem está me levando do centro de repente para Diadema, então é uma área que eu quero ir, né? Então aí você aceita. Aí chega no meio do caminho, a pessoa pergunta, fala assim para você: "Ah, não tem como eu adicionar uma parada aí porque eu preciso ir lá de repente para um local totalmente oposto, né? Ou então você vai em Diadema, deixa uma criança ou deixa alguém, né? Porque tem aquela situação assim, que os passageiros veem que os motoristas não estão aceitando a viagem comparada, então eles pegam a viagem simples da casa deles para levar, vamos supor, para levar o filho na escola. Só que aí depois, e esse aí é o trajeto, vamos supor, do centro lá para Diadema. Aí chega lá em Diadema, chega no próximo, eles pedem para adicionar um trajeto totalmente diferente. Então, um local que você não queria ir, que você queria ir para Diadema, não queria ir para outro local. Então, tem essa situação também que... Isso são relatos que eu estou passando aqui, pessoal, que já aconteceu comigo, tá? São várias experiências que eu puxei aqui pela memória, experiências negativas, né? Que algumas situações você aceita, outras situações não tem como você aceitar, porque tem situações que a pessoa quer ir para outro lugar e você fala, não, eu só vim para cá porque eu estou encerrando por aqui, estou encerrando meu dia hoje. Então você dá alguma desculpa ou fala alguma coisa para não fazer a viagem. E tem a pior situação, né, pessoal, que eu acho que é a pior situação de todas, e já aconteceu também comigo, né? Eu já vi relatos de pessoas que acabaram sendo presas, né? Por causa dessa situação, né? Eu já vi num podcast que o cara falou que acabou sendo preso porque ele pegou essa viagem comparada, era em tal lugar e ia retornar. E chegou em tal lugar, ele não sabia o que pegou, a pessoa pegou lá o negócio lá, voltou e no carro entrou, e quando eles estavam no trajeto, ele não sabia o que que era. Então, o carro foi parado e acabou sendo preso, e até provar que não tem nada a ver, o cara passou vários dias na cadeia, né? E a situação que aconteceu comigo foi até numa viagem vindo lá da Zona Leste aqui pro litoral, que peguei uma moça lá, né? Ela ia trabalhar, ela trabalhava com eventos, essas coisas assim, trabalhava muito na noite, né? E ela adicionou uma parada, ela pediu para adicionar, não estava parada, estava viagem direta, ela pediu para adicionar, ela falou assim: "Ah, tem como eu adicionar uma parada ali rapidinho, que é no caminho mesmo, não vai mudar o trajeto não?" Eu falei: "Não, beleza, tranquilo." E aí ela adicionou a parada e eu percebi que ela foi buscar droga, né? Então ela foi buscar droga, foi na boca, pelo local que era, né? Então, assim, eu vim o trajeto todo com a pessoa com drogas dentro do carro. Então, imagina a situação, né? Imagina o quanto é perigoso, o quanto nos coloca em risco, né? Esse tipo de situação, que você sai para trabalhar e de repente se vê envolvido numa situação que pode te levar para cadeia e causar o maior transtorno na sua vida sem você ter nada a ver com a situação, né? Então, assim, esses foram alguns exemplos, mas assim, eu poderia citar vários, eu poderia citar inúmeras situações aqui, tanto que eu vivi,
quantas situações que eu vi, né, que eu vi bastante vídeo, pesquisei bastante sobre esse tema aí de viagens comparada e percebi que em sua grande maioria não tem nada de positivo, mesmo que a viagem, às vezes você está num local longe, né, no centro da cidade, você quer retornar para sua área de atuação, mas muitas vezes, mesmo essa viagem sendo para o local de sua atuação, é melhor você não vir, você não fazer esse tipo de viagem comparada, porque ela pode causar sérios problemas para você, né? Então me vem a pergunta, né? Vem a questão, né? Se viagens comparadas é tão ruim, se eu estou relatando, se outras pessoas relatam inúmeras situações negativas que aconteceram com elas e acontece com todos, por que que ainda o aplicativo nos manda todos os dias com muita frequência? Porque para mim toca esse tipo de viagem com muita frequência, essas viagens comparadas, essas corridas comparadas, né? É, então por que que o aplicativo ainda continua mandando esse tipo de viagem, né? Aceitando esse tipo de viagem, de situação? Será que está faltando de repente nós relatarmos mais esse tipo de situação para o aplicativo? Porque em nenhuma dessas situações que eu relatei aqui para vocês, eu acabei fazendo um relato, né, dessas situações para o aplicativo. Será que falta mais isso, né? O porquê que a gente, né, continua aceitando essas viagens, né? Porque se manda é porque tem alguém que aceita, né? E essa viagem, ela tem viagem que a gente percebe que ela volta algumas vezes. Esse tipo de viagem não, ela não fica muito tempo, ela acaba sendo pego muito rápido, né? Me veio aqui na cabeça algumas situações. Pode ser situação, tá indo para um local que o motorista quer ir, né? De repente, ele tá no centro da cidade, quer voltar para a área de atuação dele, ou ele tá em algum extremo, quer voltar para o centro, então pode ser esse tipo de situação, né, do motorista aceitar. E essa é a situação que eu vejo que é um pouco mais preocupante, né, que eu já conversei com pessoas que me relataram, que eu perguntei se você faz viagens comparadas, e ela falou assim para mim que ela não tinha nem noção, que ela simplesmente aceitava, ela não sabia que tinha parada. Então, assim, uma coisa bem importante que a gente não faz e deveria fazer em todas as viagens, depois de aceitar a viagem, clicar lá né, sobre a viagem lá para ver local de destino, para ver se tem parada, para ver a nota do passageiro, porque isso tudo pode evitar, por mais que você goste da viagem, queira fazer a viagem, mas isso tudo pode evitar que você tenha problemas futuros, né? Então, e é uma coisa que acontece comigo, que eu preciso me policiar mais, de toda vez que eu aceitar a viagem, principalmente quando a gente aceita a viagem com o carro em movimento, que a gente não tem o tempo suficiente para ver, né, o todo daquela viagem, se ela tem parada, a nota do passageiro, para onde vai direitinho. E isso os aplicativos nos dá essa informação. Então a gente precisa ficar mais atento, eu preciso ficar mais atento com esse tipo de situações, e acredito que vocês também, né? Para evitar problemas para nós mesmos, né? Tanto para mim quanto para vocês, né? Então, assim, se o aplicativo tá mandando esse tipo de viagem, é porque tem pessoas aceitando. E se tem pessoas aceitando, não vai parar esse tipo de viagem, né? Pessoas que querem fazer o que eles acham que devem fazer e não estão nem aí pro motorista, né? No relato que eu contei aí, as pessoas se juntaram do ponto, né, no ponto de ônibus e queriam me fazer de lotação, se possível, eles queriam levar todas as pessoas do ponto no carro, né? E não é assim que as coisas funcionam, né? Porque ainda mais nesse tempo, o carro vai cheio, você gasta mais freio, gasta mais pneu, gasta mais combustível, né? Então não vale a pena, acaba que no final não valendo a pena. Mas eu quero saber de vocês aí, nos comentários, queria saber o que vocês acham sobre esse tema, se vocês fazem, se não fazem, se fazem, o porquê fazem. Então eu queria que vocês deixassem aí a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse vídeo, se, se esses relatos que eu passei aqui para vocês, tem algum relato parecido com vocês, ou se não, se é tranquilo para vocês, vocês fazem as viagens comparadas mesmo e nunca tiveram problemas.
e nunca aconteceu nada. Então, gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês aí, beleza? Espero que gostem desse vídeo, deixa um like para estar me ajudando, inscreva-se aí no canal aí, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!